Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai estudar então a parte pedagógica, como planejar os estudos. Eu falo parte pedagógica porque a gente tem a parte técnica, que é como preencher a planilha, que é como utilizar o planner, né? Mas a parte pedagógica, ela é indiferente se você vai utilizar planilha ou planner. É como o estudo deve ser feito. Então, eu parto do que eu chamo de tripé do estudo. O tripé do estudo ele consiste na teoria, na revisão e nas questões. Essa, gente, é a base de qualquer estudo. Seja para concursos públicos, seja para um vestibular, seja se você está fazendo alguma faculdade, um curso universitário, seja se você tem um filho que está estudando, né? Eu tenho uma filha no colégio militar, passou no concurso e essa técnica foi utilizada com ela. Eu também, quando estava fazendo faculdade, que eu fiz comecei uma segunda faculdade e utilizei essa técnica. E claro, meus muitos alunos de orientação de estudos e que tem vários aí já nomeados, utilizaram essas técnicas, esse tripé, e sempre que eu ouço é a diferença que fez na vida deles aprender a estudar. Então, o que eu vou ensinar para você agora é muito valioso. É aprender a estudar para concursos públicos. Então, não esquece aqui do nosso tripé. O que é o nosso tripé? É a teoria, é a revisão e é o estudo de questões, ok? Esse é o tripé do estudo. A gente tem também o tripé do dia da prova, porque esse eu não vou falar muito aqui com você, vou falar um pouquinho agora. O que é o tripé do dia da prova? É tempo de prova. O que você tem que levar para o dia da tua prova? Você tem que conciliar o tempo de prova. Tem gente que chega para mim e fala assim, professora, não deu tempo de eu começar a prova de matemática. Quando que você treina o tempo de prova? Nos simulados, simulado geral, assim. Então, isso é importante. Que mais que a gente tem no tripé do dia da prova? O conteúdo, que é o que você pega aqui no dia a dia, né, nesse teu estudo que a gente está fazendo aqui nessas aulas, e o emocional. Gente, o emocional ele derruba muita gente, acredita nisso. E quem mais estuda para a prova, quem está mais tempo investindo em tempo e dinheiro, é quem mais o emocional pega na hora da prova, quem mais o coração lá, ó, dispara na hora da prova. Tem cobrança externa, tem cobrança interna, tem questão. Na hora o examinador coloca uma questão que te desequilibra emocionalmente, você tem que estar preparado para esse tipo de questão. Se tem uma questão difícil e você está bem preparado para esse concurso, ela está difícil para todo mundo. E muita gente nessa hora desequilibra. E aí quando vai resolver a questão seguinte, que é fácil, não consegue porque já está perturbado. É nessa hora que você para e respira 3 vezes profundamente. Leva oxigênio para o teu cérebro. E aí você começa a ver as coisas mais claramente. Então você tem que trabalhar com tudo isso no dia da tua prova. Mas antes da prova, que é o que a gente vai falar agora aqui, é esse tripé teoria, revisão e questões. Então a gente vai ver como que a gente estuda teoria, como que a gente faz revisão e como que a gente faz questões. E a gente vai começar então aqui com teoria. Então vamos lá. Como que é o estudo da teoria? A teoria, gente, é a parte passiva. Passiva no sentido, não é que você não vai ficar ativo não, calma lá. A gente tá falando de Netflix, a gente tá falando de sessão da tarde, de novela, né? Passivo no sentido que você está recebendo. Aqui você está recebendo vídeo aula. Se você ficar lá, sentar, tem gente que vê a aula deitado.
Gente, você não vai conseguir levar nada disso, você vai dormir, você vai para Nárnia. É passivo no sentido que você está recebendo um conteúdo e você está ali quietinho, mas você tem a tua atividade. É nesse momento que você vai fazer tuas anotações, fazer esqueminhas, tá? Por quê? Veja só, se você não fizer isso, você vai dormir na hora da aula. Por quê? Porque você está passivamente recebendo conteúdo. Uma maneira de você ficar atento à tua aula, não ir para Nárnia toda hora, ficar atento à sua aula, não dormir, não pensar nos boletos, não pensar, sabe? Vem tudo na cabeça nesse momento. É você anotar. E anote em forma de esquemas. Se você fizer esqueminhas para anotar palavras-chave, né? Você vai usar esses esquemas para a tua revisão, vai facilitar a tua revisão. Então aqui você está fazendo duas coisas já importantíssimas. Uma, esses esquemas te auxiliam a ficar acordado e atento à tua aula. Outra, esses esquemas vão te ajudar já lá na revisão, tá? Não faz aqueles resumos imensos que você copia quase tudo. Se você precisa disso, volta para a teoria, na tua apostila, na tua videoaula, tá? Você precisa fazer esses esqueminhas. Se você chega, por exemplo, olha só, vamos pegar um esqueminha aí da disciplina de informática, que todo mundo, a maior parte das pessoas já estudou isso em informática. Olha só, você pega lá um mnemônico de segurança da informação, os atributos de segurança da informação. Quando você olha isso aqui, você já tem que saber que C é confidencialidade, I é integridade, D disponibilidade, A autenticidade. Mas você pode facilitar um pouquinho no teu esquema escrevendo confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Escreve lá direitinho. Eu não escrevi inteira aquela palavrinha, você pode escrever direitinho. Quando você olha para o teu resumo no dia da revisão e você vê essas palavras-chave, você já tem que lembrar. Não é só para você ler o teu esqueminha. É para você olhar para a palavra confidencialidade e pensar: confidencialidade é um atributo da segurança da informação que protege o sigilo da informação. A palavra-chave de confidencialidade é garantir o acesso somente autorizado à informação. Perceba, esse conceito ele tem que vir na sua cabeça. Se ele não vir, meu filho, você volta para o estudo. Você vai anotar lá na tua planilha ou no teu planner, você vai ver que tem a abinha lá de tópicos. Você vai anotar lá que esse tópico, você vai colocar ele em vermelho. Preciso revisar esse tópico. Preciso ver ali, porque eu não fechou ainda. Ok? Então, essa é uma boa forma de você estudar a teoria. A teoria, por ser passiva, ou seja, você está recebendo, e em geral as pessoas não gostam muito de estudar, que é uma cultura totalmente equivocada no nosso país, né? Estudar é uma coisa boa. Eu concordo com você que concurso público, ele te obriga a estudar disciplinas que você muitas vezes não gosta. Você vai fazer uma faculdade de direito. Aí você fala assim: mas eu odeio direito tributário. Ok, você leva aquele semestre que tem direito tributário o suficiente para você tirar a nota mínima para passar. E você nunca mais vai ver tributário na tua vida se você não quiser. Eu gosto de direito da família. Aí você estuda, se especializa em direito da família, você fica o melhor do mundo em direito da família. E tributário você não gosta, tudo bem. Agora, concurso público, não gosto de português. Mas é teu, você vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ir bem em português. Não existe essa parte, não existe essa opção em concurso público, ok? Mas estudar, né, angariar conhecimento para você é uma coisa boa, gente. Vou dizer para você que desde que eu me conheço por gente, eu sempre tô fazendo curso, aprendendo alguma coisa. Sempre. E não é porque eu falo assim: eu tenho que estudar. Não é. Agora mesmo, comprei um violão. Eu fiz aula de violão quando eu tinha
7 anos, alguma coisa assim. E agora eu vou retomar. Eu lembro de muita coisa, porque eu fiz 5 anos, foi dos 5 aos 10, mais ou menos isso, de aula de violão. E eu lembro muita coisa, é impressionante. Então eu vou retomar esse estudo, né, de uma coisa assim que é lazer. Então você não precisa aprender, não envolve só coisa chata. Pensa numa coisa gostosa que você queira aprender para depois do concurso. Ou até, por exemplo, o violão, para mim, não é uma coisa que eu vou ter condições, no sentido de tempo, de estudar todos os dias. Mas sabe aquele domingo que parece chato, tedioso, interminável? Imagina eu com um violãozinho do lado, compro um cursinho online e fico ali. É isso, entendeu? Você preenche aquele teu tempo de tédio com uma coisa gostosa de fazer. Quer dizer, você não quer um Netflix. Então, estudar, aprender é uma coisa boa. E quando você passa isso para o teu cérebro, sim, acredite, o cérebro parece uma pessoa além da gente. Você vai ver que eu vou falar muito dessa forma. Quando você passa isso para o teu cérebro, a gente aprende mais fácil. Então, tudo bem, você não está curtindo estudar para concurso, mas quando você fala para o teu cérebro assim, vamos lá, cérebrozinho, eu até sei que isso é chato, porque o cérebro ele quer economizar energia. E para estudar você gasta energia, tá? E o cérebro ele quer economizar energia. Essa é a química, dessa forma que funciona. Ele precisa de uma motivação para fazer alguma coisa, para gastar essa energia. Então fala para ele, olha só, eu preciso ser nomeado. E fala a tua motivação. Todos os dias, quando você acordar, antes de você estudar, pensa nessa motivação. Você vai ver como muda a tua maneira de olhar para o estudo e você aprende melhor. Fala assim, poxa, eu não gosto de matemática, mas cérebro, vamos lá, me ajuda aí, porque eu preciso disso para ser nomeado. E por que eu preciso ser nomeado? Eu preciso ser nomeado porque eu preciso de estabilidade, né? Eu preciso pagar os estudos dos meus filhos, eu quero fazer viagens, ou o sonho da minha vida desde pequenininha é ser servidor público, né? Então, né, vê aí a tua motivação, expõe isso para o teu cérebro e depois do teu estudo, gente, antes de dormir, agradece a oportunidade que você tem de estar aqui estudando. A gente vive num meio que a gente não vê a realidade do país e do mundo. A gente não vê, a gente não tem esse contato. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas do mundo, elas não têm acesso nem a saneamento básico, nem a alimentação com dignidade. Quem dirá uma aula como essa que você está tendo a oportunidade de ter agora? Agradece isso, que isso é muito valioso, ok? Depois de toda essa reflexão bem importante, tá? A gente falou então sobre teoria, a gente vai falar agora sobre o estudo da revisão. Eu trabalho com 2 tipos de revisões. Na verdade, eu trabalho com 3, mas o terceiro ele fica meio escondidinho, mas você já vai ver qual é esse terceiro. Mas a gente vai falar aqui da revisão 24 horas e da revisão semanal. Se você observar lá na aula do planner, você tem na primeira semana um espaço para você colocar a revisão 24 horas e a partir da segunda semana para a revisão semanal. E lá na planilha eletrônica, você vai colocar as coluninhas, né? De manhã, das 8 às 8h30 eu vou fazer a revisão 24 horas. Aí lá no fim da tarde, vou fazer das 19 às 19h20 a revisão semanal. Então você vai criar essas coluninhas na planilha. E no planner você já tem isso, basta você imprimir e preencher. Então o que é essa revisão semanal? Então pensa assim, vamos pensar que a gente tem aqui uma planilha. Pode ser tanto o teu planner como a tua planilha eletrônica mesmo. Vamos supor que você tem aqui, então,
Deixa eu apagar aqui, que não era um P. Aí. Na segunda-feira, você vai estudar português. Tá? E você vai estudar também matemática. Tá? Então, aqui das 8 até as 9, das 9 até as 10, uma suposição, ok? O que vai acontecer? Né? Então, isso aqui vamos supor que hoje é segunda-feira e você vai estudar português e matemática. Amanhã, que é terça-feira, você vai fazer a revisão do que você estudou hoje. Isso é revisão 24 horas. Por quê? Que você vai fazer isso em 24 horas no outro dia. Porque veja só, isso é comprovado cientificamente. O nosso cérebro, ele começa a esquecer, assim que você termina de estudar, o nosso cérebro começa o lindo trabalho de esquecer tudo que você estudou, ali na teoria, tá? E mais ou menos em 70 horas, nosso cérebro vai ter esquecido tudo. Então é importante que em 24 horas você faça essa revisão. Posso fazer a revisão no mesmo dia? Até pode, mas o método que eu uso, gente, ele é bem eficaz. 24 horas você dá uma forçadinha no cérebro para lembrar o que você estudou, e essa forçadinha faz você fixar melhor o conteúdo e não permite que você tenha esquecido grande parte aí do teu conteúdo em 24 horas, ok? Então, estudou hoje português e matemática, amanhã revisa. Então, você estudou, vamos supor que você estudou 2 horas de português, 2 horas de matemática, são 4 horas. Aí você vai precisar de uma revisão de 1h30, mais ou menos. Por isso você tem que dividir bem o teu tempo. Estudei 1 hora português, 1 hora matemática. Aí você consegue revisar meia hora de português e meia hora de matemática. Estudei 2 horas de português, revisa aí 40 minutos a 1 hora, vê o que fica bom para você. Eu sempre falo, isso é muito individual e personalizado, esse planejamento de estudos, ok? Ele tem uma base, mas cada um vai adaptar para o melhor que vai fazer, certo? E uma coisa que eu não falei da teoria, a teoria por ser passiva, gente, é bom que você faça num horário que você esteja mais ativo. Eu sou mais ativa pela manhã, tem gente que é mais ativo à noite. Ah, professora, eu sou ativa pela manhã, mas eu trabalho. Aí você vai usar aquilo que é ideal, você vai colocar naquilo que você pode. E isso é para tudo na vida. Aí você vai ter que estudar à noite, não tem como, ok? Certo? Então, voltando aqui para a revisão. Já coloca isso na tua planilha, você vai fazer as revisões, né, ali de 24 horas, meia hora, 1 hora de revisão todos os dias do que você estudou no dia anterior. E o que é essa revisão semanal? Aí você tem aqui então, olha só, a semana 1, e aqui, deixa eu tirar isso aqui. E aqui você tem a planilha, então, da semana 2. Então, aqui nessa tua planilha da semana 2, você tem aqui, na segunda, o que você vai estudar? Segunda-feira. Você vai fazer a revisão 24 horas e aqui a revisão semanal, ok? Vamos colocar aqui. Então, a revisão 24 horas eu já expliquei para você. A semanal, você vai estudar, olha só, português, matemática, que você estudou segunda-feira da semana passada. Então, você vai olhar na tua planilha da semana anterior, ou no teu planner, o que você estudou e você vai revisar. Essa revisão semanal, gente, por exemplo, se a revisão 24 horas durou 1 hora, essa revisão vai durar semanal 20 minutos. É uma passada de olho nos teus resumos. Por quê? Porque o conteúdo você já entendeu, você já revisou uma vez. Agora é só para ele fixar. O nosso cérebro aprende por repetição. A repetição no estudo é a revisão. E ele vai criando vias que são físicas. Cada vez que você faz aquele bolo, você olha a receita, de repente você
10 vezes que você fez o bolo, você não olha mais a receita. Ele vai criando vias físicas no nosso cérebro, essa repetição, ok? Então, revisão 24 horas e revisão semanal. Lá na tua planilha eletrônica, você vai criar uma coluninha para revisão semanal. Todos os dias você vai ter essa revisão do que você estudou no mesmo dia da semana anterior. Professora, você disse que trabalha com um terceiro tipo de revisão. Gente, as questões eu uso para mensurar o que você aprendeu, mas eu prefiro usar para mensurar, mas ela também pode ser usada para revisão. E mesmo quando você usa para mensurar o que você aprendeu, você acaba revisando a matéria, ok? Então, o terceiro seria questões, porque muita gente fala assim, tá, revisei um dia depois, uma semana depois, nunca mais vou ver o conteúdo, vai nas questões. Ok? Então, essa é a terceira forma. Então, por isso que eu não faço essas paradas. Tem gente que a cada 1 mês, 2 meses de estudo faz uma parada para revisar tudo que viu. Gente, faz isso por questões. Faz isso por questões. Não para, não. Faz por questões, ok? Estará revisando a matéria do mesmo jeito e você não para de estudar as outras disciplinas. Porque você pode usar ou 1 hora do teu dia ou o fim de semana para resolver questões, para estudar questões, ok? Bom, então a gente viu aqui teoria, viu revisões, agora a gente vai falar sobre... A gente já tá falando, né? Sobre questões. Então, assim, as questões, elas são, assim, o pontapé final para a tua nomeação. As questões, gente, são um recurso maravilhoso, diamante para você. Tá? É água no deserto, é muito importante. As questões servem, então, como eu estava falando, para revisar, mensurar o que você aprendeu. Também você pode utilizar as questões para algo muito importante, que é conhecer o teu examinador, a tua banca. Então, você sempre começa resolvendo todas as questões mais atuais. Não pega a questão de 10 anos atrás, não. Mas questões de 5 anos, bem tranquilo, tá? Tem que ver se for legislação, se essa legislação não atualizou, se for informática, né, se é um software. Você tem que ver se o conceito não mudou, né? Porque às vezes fala assim, questões de 5 anos atrás a legislação pode ter mudado. Gente, questões de 1 mês atrás no nosso país a legislação pode ter mudado. Então você tem que ficar muito atento com isso nas questões, tá? Quando você percebe que uma questão tem um gabarito que diverge daquilo que o teu professor passou para você, se for legislação, vai olhar na legislação. Se você não pesquisou, não achou por que aquele gabarito está diferente do que o teu professor está te passando, manda um e-mail para o teu professor que ele vai te responder o que aconteceu ali, tenho certeza. Todo bom professor ele vai tentar fazer isso, pelo menos, né? Porque às vezes são muitos e-mails, mas eu aqui garanto para você, você coloca lá no teu e-mail que você é meu aluno, eu vou responder a tua dúvida. Ok? Principalmente você falar assim, olha, eu assisti, sou teu aluno, né, do teu curso aí no Hotmart. Você falar isso, gente, eu vou responder na mesma hora esse teu e-mail, ok? Por quê? Porque você é meu aluno VIP, você tá aqui junto comigo num grupo muito especial, que você tem um objetivo de ser nomeado e o meu objetivo, eu tô aqui fazendo tudo para você ser nomeado também. Então fica ligado nisso de questões nesse sentido também, tá? Então você faz todas as questões possíveis ali da tua banca, acabaram as questões, tem banca que não tem questão que não acaba nunca mais, mas tem banca que tem questão que, né, acabou ali, as questões acabaram. Então você começa a resolver questões de bancas parecidas. Acabaram das questões de banca parecida, resolve questão de qualquer banca, porque você está ali para mensurar o que você... O conteúdo é o mesmo de qualquer banca, a maneira de cobrar que muda, às vezes um entendimento de uma legislação, enfim, mas isso das coisas importantes o teu professor vai sempre passar para você, sempre, certo? Então sempre começa pela tua banca. Então, eu já fui examinadora de banca, não sou mais, porque eu falei, quero ir pro céu. Examinador, gente, não tem seu lugar no céu, a gente sabe disso, né? Não tem como. Então, eu não sou mais examinadora, mas eu sei como essas coisas acontecem, né? Lá do outro lado, como que as coisas acontecem por trás ali de quem tá
criando questões, né? Isso ajuda muito estar aqui desse lado, agora do teu lado, né? Não contra você, para te ajudar na nomeação, ok? Então, a questão é o seguinte: quando eu tenho ali os meus alunos da orientação, uma pergunta que eles sempre fazem para mim: professora, quanto tempo eu levo para estudar uma questão? Então, olha só, ou para resolver uma questão. Existe uma diferença entre estudar questões e resolver questão. Resolver, você vai fazer lá em simulado ou no dia da prova. Por quê? Porque aqui, gente, você vai olhar para as alternativas e você vai colocar alternativa A, alternativa C, e você não vai olhar para as outras alternativas. Por exemplo, se eu tenho uma questão que tem 5 conteúdos diferentes na disciplina. Vamos ver, se fosse informática, 5 protocolos. Se fosse arquivologia, 5 princípios. E todos eles existem. Se você está resolvendo questões no dia do simulado ou no dia da prova, você vai escolher a alternativa certa e as outras você vai passar para a próxima questão. Simples assim. Agora, se você está estudando, você vai estudar todas as 5 alternativas. Essa é a diferença. Ou, se eu tenho só alternativa blá, 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 eu posso pegar aquele conceito que o examinador está cobrando e estudar tudo que eu puder desse conceito. Eu lembro um dia que eu estava dando aula de informática de questões para o TJ Paraná, né? Que teve uma prova aí, TJ Paraná e tal, e era um curso de simulados, né? Os alunos chegavam, faziam um simulado, eles tinham 45 minutos para fazer o simulado de 15 questões, e aí eu chegava posteriormente. Na verdade, eram 3 simuladinhos de informática, né? 5 questões cada um, mas 15 questões. Eu chegava, tomava um cafezinho com eles e a gente ia para estudar as questões, não era resolver. Eu lembro que teve um dia, uma questão de certificado digital, a gente ficou 1h10, tá? Eu vou ser exata, a gente ficou 1h11 nessa questão. Por quê? Gente, para estudar certificado digital, você precisa estudar os princípios, você precisa estudar o que é a criptografia, assinatura digital. Eu podia chegar ali e colocar só o miolinho? Podia. Mas eu sei que o examinador podia cobrar qualquer coisa de todo esse conceito amplo que envolve certificado digital. Então, isso é estudar a questão. Então, sempre quando eu falo para o aluno, vou colocar aqui na tua planilha meia hora por dia para você estudar a questão. Pode ser que ele resolva uma questão, pode ser que resolva 10. Estude, né? Uma questão ou 10. Por quê? Pensa, eu fiquei 1h11 na questão de certificado digital. Aí, quando a gente foi fazer o outro simulado, eram 3 simulados de 5 questões. Tinha uma questão de assinatura digital. A gente ficou 3 minutos na questão. Por quê? Porque a gente tinha estudado tudo na questão do certificado digital. A gente estudou o que era assinatura digital. Aí não precisou rever tudo de novo daquela forma aprofundada, percebe? Então, nas primeiras questões, você vai ficar muito tempo, mas você vai consolidar muito aquele teu conhecimento. Aí nas outras questões o tempo vai correndo mais rápido. Então eu nunca coloco assim para você, estude. Você tem tanto tempo, você tem 3 horas para estudar o Excel. Caramba, isso é um assassinato. Por quê? Gente, se me der 3 horas para estudar o Excel, eu vou ficar ali 3 horas em Nárnia, porque eu já conheço o Excel. Agora, se a pessoa falar assim, não, você tem que dominar o curso de violão em 3 horas, eu vou dar conta disso? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Então percebe que não tem como eu colocar para você, estuda em 3 horas as funções do Excel, estuda em 3 horas isso, estuda em 3 horas aquilo. A gente falando, por exemplo, da disciplina de arquivologia, nosso estudo aqui, né? Arquivologia, que é a disciplina que eu leciono, informática, arquivologia e orientação de estudos, né? Nosso curso de arquivologia, a gente tem uma metodologia para a disciplina.
Eu estou ensinando você aqui a estudar outras disciplinas, que você não tem essa metodologia com o teu professor. E é que você que vai ter que criar. Então, você nunca vai colocar ali, hoje é segunda-feira e das 8 às 10 eu vou estudar Excel. E eu sei que eu vou terminar o Excel porque tem 4 aulas lá de meia hora, então 2 horas eu termino. Não. Você não termina em 2 horas. Você vai pausar, você vai ter dúvidas, você vai... Não tem como estipular um tempo para você estudar um assunto ou resolver uma questão, percebe? Então, por isso eu nunca vou dizer para você, faça 10 questões em meia hora. Não. Às vezes você vai estudar uma questão em meia hora, mas eu sei que esse assunto, você vai ficar, sábio nesse assunto. Você vai detonar, você vai gabaritar tudo desse assunto. E isso é o importante, entendeu? Aproveita a questão. Quando eu resolvo questão? Se eu te passar agora uma aula, se você assistir qualquer aula de direito, português, informática, arquivologia, qualquer aula, e eu te passar 10 questões, a probabilidade de você acertar todas é mais de 90%. Isso eu já testei nas minhas aulas. Se eu pegar essas mesmas 10 questões daqui uma semana, a probabilidade é que você erre muitas questões. É claro, após você estudar os conceitos, todo o conhecimento, ele está muito nítido na sua mente. Tudo que você não... Se você não foi para Nárnia, você lembra de tudo. Mas no outro dia, principalmente na outra semana, gente, você vai ter esquecido boa parte desses conceitos. Então, o que eu falo para você. Você estudou português hoje? Resolve questões de matemática hoje. E daquele assunto que você estudou semana passada. Por quê? Porque aí você, além de revisar o teu conteúdo de matemática, que você já estudou lá atrás, você consegue mensurar o que você aprendeu. Porque tudo que você acertar aqui, você vai acertar no dia da prova. Agora, você estudou português hoje, daí vai resolver as questões de português, você acerta tudo, fica feliz da vida, chega no dia da prova, a realidade é outra, você não vai lembrar. Percebe o que eu tô falando pra você? Então, por isso que outra boa alternativa também, quem quer estudar teoria e revisão durante a semana e fazer questões no final de semana. Aí vai de cada um, né? As questões também ajudam naquele dia que nada anda. Você não dorme bem à noite, seu filho acordou, você ficou pensando nos boletos. Gente, isso acontece com todo mundo. Tem dia que a concentração não vai. Aí você tá lá na teoria, mas você tá de corpo presente porque você tem uma planilha, você tem um planner e você tem que cumprir a tua meta. Mas aquele dia não vai. Deixa eu falar uma coisa para você, bem importante. Eu não sou muito adepta de radicalismo, daquela coisa assim, estude enquanto eles dormem, se ferre enquanto eles dormem. Não sou disso, gente. Eu tenho aquela coisa do meu tempo. Só que existe uma coisa chamada consciência, que só você, se você chegar para mim e falar assim, professora, eu não estudei porque eu não estava bem, só você vai saber se você está me falando a verdade. Se você não estava bem, você estava com preguiça. A tua consciência, quando você pergunta assim, opa, pera lá, respira uma vez, fundo, e pergunta para você mesmo, eu não estou estudando porque não está indo ou porque eu estou com preguiça? A sua consciência não mente para você. Você pode mentir para mim, para todo mundo, mas para você, você não mente. E se você mentir para você, a tua nomeação, vai fugir de você. O dia que você não tá bem, cuide de você. Primeiro passo, se você tá lá tentando a teoria, tentando a revisão e a coisa não anda, por qualquer motivo que seja, preocupações, ansiedade, não dormiu bem, né? Às vezes a gente não dorme bem, não tem nem muito motivo para isso, né? Às vezes o filhinho teve febre à noite, enfim, vai fazer questões. Era para eu estudar crase hoje, vai fazer questão de crase. Tenta estudar por questões nesse dia. Veja, isso é uma exceção. Por quê? Porque o nosso cérebro tende a se concentrar mais nas questões. As questões é um estudo mais ativo.
Teoria, revisão é mais passivo, você está recebendo. A revisão ainda é um pouquinho mais ativa, porque você está concentrado também ali nos esqueminhas que você mesmo fez, tá? Mas a teoria, ela é muito passiva, né? Então, ela exige mais concentração. Se aquele dia você não tá bem, não vai, se tentou a teoria e não vai, faz questões, tá? E se nem as questões não tá andando, aí, meu amigo, usa o banco de horas. O que é o banco de horas? Por qualquer motivo, festa da sogra, de aniversário da sogra, não tô bem, reunião do Dia das Mães, o Dia dos Pais, o colégio, qualquer coisa que você sinta aquela culpa. Você vai pra festa de aniversário do teu melhor amigo e na festa de aniversário você fica pensando, eu tinha que estar estudando, eu tinha que estar estudando. Aí você pensa assim, tá, eu não vou na festa do meu amigo, eu vou ficar estudando. Aí você está estudando, você fica, poxa, mas eu não fui no aniversário do meu amigo. Cara, acaba com essas culpas. Usa banco de horas. Se naquele dia, por causa do aniversário do amigo ou qualquer outro problema, não dormi de noite, não consigo estudar, cuida de você. E anota na tua planilha, no teu planner, que você vai usar. Se você perdeu 3 horas de estudo naquele dia, você vai diluir essas 3 horas na tua semana. Pode diluir em 1 ou 2 semanas, preferencialmente em 1, tá? Mas se não der, dilui em 2, joga essas horas para o final de semana. Ah, essas 3 horas eu ia estudar português. Dilui 40 minutos por dia, meia hora por dia, e estuda ali português e seja feliz, cuida de você. Não adianta você querer estudar com sono, com fome, com frio. As tuas necessidades fisiológicas, elas têm que estar minimamente em dia para você ter qualidade no teu estudo. Não adianta só quantidade, gente. Não dormir à noite não tá indo nem questão, porque eu sei que eu tô com sono e eu tenho ali 4 horas para estudar. Dorme 1 hora, tira aquele cochilinho restaurador de 1 hora. Cochilão, né? 1 hora, um cochilão. Você vai e estuda com qualidade 3 horas. E essa 1 hora que você dormiu, joga no banco de horas. Meia horinha amanhã, meia horinha no outro dia. Ou no fim de semana, 1 hora a mais. E seja feliz. Estudar com culpa não combina. A culpa arranca, come, devora a qualidade do teu estudo. Ok? Então, esse é o nosso tripé do estudo. Teoria, revisão e questões. Tá? Dessa forma, então, que você vai estudar. Mais uma coisinha que eu quero falar para você sobre o planejamento de estudo. Muita gente pergunta assim, professora, que conteúdo que eu estudo? Então é o seguinte, quando você tem um bom curso como esse que você está fazendo aqui, porque eu posso assegurar para você que é um excelente, não é bom, é um excelente curso. Eu já filtrei para você aquilo que o examinador mais cobra na prova. Então você pode confiar. Você pode confiar que eu já filtrei para você o que o examinador mais cobra na prova. Mas vamos supor que você vai estudar uma disciplina sem professor. Então, o que acontece? Olha só, e você não sabe o que mais se cobra na prova. Como é que a gente sabe o que mais se cobra na prova? Olhando as questões. O que o examinador mais cobra, né, do teu edital na prova, você vai saber olhando para as questões. Então, vamos pensar assim que no teu, vamos pegar ali informática, vamos pegar uma disciplina de informática, né? Por quê? Porque essas aulas aqui são para todas as disciplinas, tá? Todas as disciplinas. Então, se eu pego informática e eu tenho lá num edital, olha só, para estudar hardware, Windows, Linux, editor de texto, planilha eletrônica, navegadores. E aí, eu compro um curso, em geral, curso de PDF, em que eu tenho 100 páginas para cada item desse aqui. Gente, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só aqui eu tenho 600 páginas para estudar em média. Por quê? Porque, em geral, o curso de PDF, eu não estou falando que ele é ruim, ele é excelente. A maior parte dos cursos em PDF que a gente tem no nosso país aqui são cursos excelentes. Eu mesmo, para a Polícia Federal,
de informática para agente e escrivão, que tem um edital que cobre inclusive TI, eu tenho um curso em PDF com aproximadamente 1.500 páginas. Você não ouviu errado, 1.500 páginas. Por quê? Porque ele é um curso completíssimo. O examinador cobrar algo que está fora desse curso é muito difícil. Mas para você que está começando a estudar, ele não é um bom curso. Sim, o meu curso não é um bom curso para quem está começando a estudar. Por quê? Porque você começa a estudar daquilo que mais cai. É isso que você faz com todas as disciplinas, tá? No caso, assim, por exemplo, informática tem um montão de conteúdo. Então, essa é a estratégia, começar daquilo que mais cai. Então, olha só, hardware, você vai estudar aqueles 30% que mais caem de cada assunto. Você não tem só informática para estudar, você tem português, tem matemática, tem muita coisa para estudar. Então, você começa aqui. Depois que você estudou de todas as disciplinas do teu edital 30%, aí você começa a ampliar esses assuntos, né? Você pode ampliar até pelas questões, isso, estudar pelas questões. Ou aí você pode ter um material desse PDF, e você olha lá naquelas 100 páginas de hardware, você estudou 30%, você vai estudar aquilo que você ainda não conhecia. Você vai ampliando esse conhecimento. Por exemplo, um exemplo que eu passei no presencial. Teve um TJ, não foi o último TJ Paraná, foi o penúltimo, mas o cursinho presencial que eu dei aula falou assim, Kátia, você tem 3 encontros de 3 horas. Para informática, possível você passar tudo. Você tem que escolher ali 30% de cada, no máximo 30%. Então tem assunto que vai ser 30%, tem assunto que vai ser 10%. Um edital gigantesco. Mas ok, gente, eu dei todas as questões da prova. Por quê? Porque a probabilidade das questões caírem desse filé mignon do conteúdo, ela é grande. Vai olhar para questões de prova da tua banca, se elas não se repetem bastante, os assuntos não se repetem bastante em todas as disciplinas. É assim que é. Então, para uma disciplina extensa como informática, você faz isso, começa pelo miolinho. Se você pega uma disciplina mais curtinha, como por exemplo, arquivologia, o ECA, né? Arquivologia, no meu curso de arquivologia, ele já é completo. Por quê? Porque já é uma disciplina que tem menos conteúdo do que informática, né? Do que direito constitucional, do que português, por exemplo. Aí você consegue estudar todo o conteúdo. Se me der 3 encontros ali para arquivologia, eu passo todo o conteúdo, ok? Então, sempre olha as disciplinas que são maiores e, né, que são ali menor. Claro, você pega um curso presencial e fala, cara, você tem um encontro para dar arquivologia, vou ter que pegar aquele 30% também, que mais cai, ok? Então, essa é uma estratégia de estudo muito eficaz, porque, veja só, se você pega aqui de informática, estuda essas 100 páginas de hardware, aí 100 páginas de Windows, 100 páginas de Linux, aí, e assim você fez em todas as disciplinas, aí chegou o dia da tua prova, você tem que rezar que as questões caiam aqui dentro, pode cair qualquer coisa desses assuntos, mas se cair uma questão simples de editor de texto, você não sabe. Você não estudou, ok? Então você começa, né? A gente tem aqui, olha só, 100% da matéria, vamos pensar assim, informática. Eu tenho aqui 100%, eu começo a estudar 10% do que mais cai, 20% do que mais cai, 30% do que mais cai e vou ampliando até eu chegar no 100%. Então, sempre comece pelo miolinho que mais cai. E quando você está num curso como o meu, eu já faço isso para você. Você não precisa se preocupar com isso. Essa estratégia de estudo eu estou passando para você que vai estudar sozinho uma disciplina, né? Você comprou ali um PDF,
tá com um livro, alguma coisa assim, você vai estudar sozinho, resolve as questões, busca nas questões da tua banca os assuntos que o examinador cobra mais, anota esses assuntos, né, nos últimos, como é que você começa o 10%? No último ano, quais assuntos que minha banca cobrou? 20%. Ano retrasado, quais assuntos que minha banca cobrou? Você começa a estudar dessa forma se você não tem um acompanhamento de um professor. Os excelentes professores do nosso país, todos eles fazem isso. E é por isso que eles conseguem, quando chega ali o dia da prova, você fala, nossa, tudo que o meu professor falou está na prova, que a gente faz isso. É claro que pode acontecer, você tem, vamos supor que você tenha pouco tempo de preparação. Você estudou lá os 30%, mas caiu uma questão aqui, ó, que cai pouquíssimo em prova. Isso acontece muito, principalmente em informática. Mas é uma questão, você tem lá 10 questões e uma questão pode sair dali. Um atalho desconhecido. Aí é quando isso acontece como? Falei que eu já fui examinadora de banca, né? Então, a banca chega pra gente e fala assim, eu quero 5 questões fáceis com imagem, eu quero 4 questões fáceis e uma questão impossível de resolver. Por quê? Muitas vezes é um concurso muito concorrido e tem discursiva. Eles não querem empate. Aí eles pegam uma questão lá que eles sabem que todo mundo vai chutar e aquilo ali vai fazer com que muitas pessoas, né, não tenha tanto empate lá para poder ter que desempatar, ter que corrigir discursivo, enfim. Então pode acontecer isso também. Mas essa é a exceção. A maior parte das questões saem desse 30% que eu passei aqui para vocês, ok? Gente, ficou uma aula extensa, mas digo para vocês, é uma aula assim que faz muita diferença para a sua maneira de estudar, tá? É uma aula de transformação no teu estudo e que se você investiu esse tempo, porque você vai recuperar esse tempo no teu estudo. E muito mais, né? Não só esses 45 minutos que você está aqui, você vai recuperar muito mais. Então, é uma aula assim valiosíssima para você, ok? E qualquer dúvida que você tenha de planejamento de estudos, manda um e-mail para mim, kquadros@gmail.com. Eu vou adorar conversar com você, ok? Ai, gente, olha, foi uma aula grande, né? Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho, mas depois dessa aula, escolhe aí se você vai planejar teu estudo com planilha eletrônica ou com planner. Faz o teu planejamento e conteúdo, teoria, revisão e questão, nosso tripé aqui nosso tripé de estudo, né? Então que a gente precisa para levar para o dia da prova. Beijão para você, aguardo você nas aulas.